Olá, pessoal! Vamos iniciar o módulo sobre notação científica, também chamado de notação exponencial ou potência de 10. Muitas medidas físicas e químicas envolvem tanto os números grandes quanto muito pequenos. Como frequentemente é difícil controlar números de tal magnitude, muito grandes ou muito pequenos, mesmo para executar as operações aritméticas mais simples, é mais adequado empregar a notação exponencial, ou potência de 10, para poder expressar esses números. Uma observação importante é que esse número que você vai expressar em notação científica ou em potência de 10, ele deve ser expresso com apenas um número à esquerda da vírgula e o valor tem que estar compreendido entre 1 e 9. Vamos entender melhor isso. Veja esse primeiro exemplo aqui embaixo. 1.210. É um número grande. Não é tão grande, mas é grande. Perceba que ele está escrito 1.210. Mas, na verdade, ele é escrito como está entre parênteses. Tem um zero lá no final, 1210,0. Só que, normalmente, a gente não escreve o zero, tá bom? Então, é importante saber que tem uma vírgula. É um número inteiro, 1210, tá? Não é um número decimal, mas a vírgula está lá no final. Então, é 1210,0. Como eu faço para reduzir esse número? Eu tenho que reduzir esse número para que ele fique um valor compreendido entre 1 e 9, e com apenas um número à esquerda da vírgula. Então, a vírgula que está ali, lá depois do último zero, ela vai voltar para a esquerda, tá? Eu vou andar com essa vírgula para o lado esquerdo. E quantas casas eu ando com essa vírgula para o lado esquerdo? Para ficar um número entre 1 e 9. Eu tenho que voltar 3 casas, porque aí a vírgula ela sai lá depois de zero e vai ficar entre o 1 e o 2. Fica 1,21 vezes 10 a terceira. 1,21 é um número compreendido entre 1 e 9, não é? E se você observar, à esquerda da vírgula só tem um número, que é o número 1. Depois vem logo a vírgula, o 2 e o 1. E o expoente 3 significa que nós andamos com a vírgula para a esquerda 3 casas. O segundo exemplo, 1215. Mesmo raciocínio, tem um zero lá no final. Olha só como está entre parênteses. É 1215,0. Eu quero reduzir esse número. Se eu quero reduzir, a vírgula tem que andar para a esquerda, tá? Só que eu vou andar para a esquerda só o número de casas que me permitam deixar esse valor compreendido entre 1 e 9. Então, eu vou voltar 3 casas também, igual ao exemplo 1. Só que qual é a diferença aqui? Vocês perceberam que lá em cima era 1210. Quando a vírgula voltou, o zero que está depois do 1, a gente não escreveu. Ficou 1,21. Se eu quisesse botar 1,210, eu poderia também. Só que como depois do segundo número 1, né, é 210, é opcional eu deixar 21 ou 210. Eu tenho a opção. No exemplo 2, eu não tenho uma opção. Por quê? Porque eu tenho 215. Depois de 1, vem o 5. Não é um zero. Então, o 5 ele tem que ficar. Tá? No exemplo 1, o zero fica se eu quiser. No exemplo 2, o 5 tem que ficar. Se for um número diferente de zero, tem que ficar. Então, eu volto a vírgula 3 casas, do mesmo jeito que fez com o primeiro exemplo. Se eu voltei 3 casas para a esquerda, o expoente é 3 e positivo. E aí, eu vou ter 1,215 vezes 10 a terceira. Esse terceiro exemplo, um número imenso, 1.210.000,
Mesmo raciocínio, tem um zero lá no final. Olha só como está escrito entre parênteses. Eu tenho 1.210, 1.210.000, vírgula, zero. Só que, normalmente, não se escreve o vírgula zero, tá? Como reduzir esse número? Ele é imenso. Para facilitar os meus cálculos, o meu manuseio com esse valor. Bem, se eu quero reduzir, a vírgula anda para a esquerda. Quantas casas eu tenho que andar para a esquerda? O número de casas necessária para deixar o número compreendido entre 1 e 9. E com apenas um número à esquerda da vírgula. Então, nós vamos voltar 6 casas. Vai ficar 1,21 vezes 10 elevada à sexta. Esse expoente 6, foi porque voltou 6 casas, tá? E perceba que como é 1.210, eu só deixei 1,21, mas poderia deixar 1,210, tá? Esses 3 números de baixo, vejam que são números decimais. Número onde a vírgula aparece já para mim, eu já vejo a vírgula de cara. Os 3 primeiros eram números inteiros, onde a vírgula fica oculta lá no final. Esses 3 últimos é o contrário, não é um número inteiro, é um número decimal, e a vírgula ela aparece logo para a gente. Então, são números muito pequenos. Os 3 primeiros são números grandes, e esses 3 últimos são números pequenos. Então, agora eu não quero reduzir esse valor, eu quero aumentar para facilitar o meu trabalho, os meus cálculos, o meu manuseio com esses números. Então, eu tenho 0,01121. Se eu quero aumentar o número, a vírgula vai para a direita. Quantas casas eu vou andar para a direita? O número de casas necessário para deixar esse número com um valor compreendido entre 1 e 9, e com apenas um número à esquerda da vírgula. Então, eu vou andar apenas 2 casas. Eu vou pular o 0, pular o 1 e paro. Então, fica 1,21 vezes 10 elevado a menos 2. Por que menos? Porque a vírgula andou para a direita. Por que 2? Porque ela andou para a direita 2 casas. Por que ficou 1,21? Porque tem que ser um valor compreendido entre 1 e 9. E 1,21 está compreendido entre 1 e 9. E percebam que, assim como os 3 primeiros exemplos, eu só tenho um número à esquerda da vírgula, que é o número 1. Vamos pular esse segundo exemplo, vamos logo para o terceiro e último exemplo, que tem um monte de zero, né? Eu tenho 0, aí vem uma sequência de 5 zeros após a vírgula 1, 2, 1. Como aumentar esse número, que é tão pequeno, andando com a vírgula para a direita? Se eu vou andar com a vírgula para a direita, o expoente vai ser negativo. Eu já posso colocar vezes 10 menos. Fico só esperando qual é o expoente e qual é o número que vai ficar antes do vezes. Eu vou andar 6 casas para a direita. Então, vai ficar 1,21 vezes 10 é menos 6. Percebam que nesses 3 exemplos, esses 3 últimos exemplos, todos ficaram 1,21. Parece o mesmo número, o mesmo valor. Só parece, mas não é, tá? O que é que vai me dizer que não é o mesmo valor? O expoente. O primeiro é 1,21 vezes 10 a menos 2. O segundo, 1,21 vezes 10 a menos 3. O terceiro, 1,21 vezes 10 a menos 6. Então, você vê pelo expoente que são números diferentes. E que o último exemplo, que tem um expoente maior, foi menos 6, é o menor número desses 3. É o número que tem mais casas decimais após a vírgula, né? É o menor número, tá bom? Assim como entre os 3 primeiros, você percebe que 1,21 vezes 10 a sexta é o maior número, é o que tem mais números.
né? Após o 1,21. Atenção, vamos reforçar uma coisa que não pode esquecer. O expoente representa o número de casas que a vírgula decimal foi movida para formar o exponencial. Então, esse expoente vai ser positivo quando a vírgula anda à esquerda e negativo quando a vírgula anda à direita. Aqui alguns exemplos, né, de como a gente expressa a impotência de 10, números imensos, né, e como ele é escrito em português, digamos assim. 1 vezes 10 à nona é a escrita em notação científica. 1 milhão, 1 seguido de 9 zeros, é eu escrevendo esse valor em algarismo arábico, em matemática, em números. E 1 com a palavra bilhão, na verdade, é a escrita em português. Então, se vem lá na questão 1 bilhão, e você precisar transformar esse 1 bilhão que está na linguagem portuguesa para a linguagem matemática, em algarismos arábicos, esse 1 bilhão representa um 1 seguido de 9 zeros. E se você quiser pegar esse 1 seguido de 9 zeros e transformar em potência de 10 em notação científica, como ele ficaria? 1 vezes 10 elevada à nona. Por que 1? Por que 1 antes do sinal de vezes? Porque eu estou tratando de 1 bilhão, tá? Então, já que é 1 bilhão, eu vou botar 1 vezes 10. E por que elevado a 9? Porque 1 bilhão é um número seguido de 9 zeros. Se eu tenho 9 casas após o 1, tá? Não é nem porque tem 9 zeros, tá? É melhor não pensar assim para não se confundir. Como depois do 1 eu tenho 9 números, o meu expoente é 9. O segundo exemplo, depois do 1 eu tenho 8 números. Independente, gente, se esse número é número 0 ou outro número qualquer, tá? Esses exemplos aqui são todos zeros, mas daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo que não é só com zero. Você tem que pensar em casas. Por que 10 elevado? Por que 1 vezes 10 elevado a 8? Porque depois do 1 eu tenho 8 casas. Como é 100 milhões, eu sei que são 8 zeros, tá bom? E assim sucessivamente até chegar lá a 1 vezes 10 elevado a 1, que é o próprio 10. Aqui um exemplo diferente, né? Lembra que eu falei agora que é um número de casas? Então, 2 bilhões. Como é que se escreve 2 bilhões numericamente? 2 seguidos de 9 zeros, tá? Então, eu vou fazer 2, porque é 2 bilhões, eu vou botar 2 vezes 10 elevado à nona. Por que a nona? Porque depois do 2 eu tenho 9 dígitos, independente se esse dígito é um zero ou não. Vamos ver isso no exemplo 2 e 3 logo abaixo, tá? Aqui, como são 2 bilhões, um número fechadinho, 2 bilhões, eu boto 2 e 9 zeros, tá? Esses dígitos são todos zeros. Para reduzir esse número, eu repito 2 e conto quantos dígitos tem depois do 2. 9. Na verdade, eu tenho um zero lá no final, lá depois daquele último zero verde, eu tenho uma vírgula, como a gente já viu antes, vírgula 0. E esse número é muito grande, eu quero reduzir ele. Eu só quero reduzir, a vírgula anda para a esquerda. Como a minha vírgula está lá depois do último zero lá na cor verde, eu tenho que voltar 9 casas e parar ali entre o 2 e o 0. Né? Para poder ficar um valor compreendido entre 1 e 9, eu tenho que parar ali antes logo depois do 2. Então, fica 2
2,10 elevado à nona. Agora, olha esse segundo exemplo. Agora é 2,5 bilhões, ou 2 bilhões e meio. Veja que agora não é um número redondinho, é um número quebrado. O primeiro foi 2, só 2, número inteiro. Beleza, 2 seguido de 9 zeros. Mas agora eu tenho 2 bilhões e meio, tá? Então, como é que eu expresso isso em números? Eu boto 2 e boto 5. Porque ali, quando está escrito na língua portuguesa 2,5 bilhões, tá 2,5, eu tenho que colocar o 2 e o 5. Esqueça a vírgula morre, tá? Vírgula morre. Eu só boto vírgula quando eu quero escrever ele na língua portuguesa, 2,5 bilhões. O modo de falar, né? 2,5 bilhões. Quando eu vou transformar em número, a vírgula some. Então, eu repito 2, repito 5, mas sem a vírgula entre o 2 e o 5, tá? Repito 2, repito 5 e completo as 9 casas após o 2 com 0. Então, eu percebo que as 3 primeiras casas, o que está em vermelho, as 3 primeiras casas após o 2 representam 1000. Se não tivesse aqueles zeros azuis nem verdes, bote a mão na tela, cubra os zeros azuis e verdes com o dedo. Como é que você leria isso? Não era 2.500? Pronto, 2.500. Então, esses 3 primeiros dígitos após o 2 é a casa que nós chamamos 1000. Cubra só o verde. Deixa o vermelho e o azul. Agora, esses 3 zeros azuis é a casa do milhão. Agora, nós temos 2.500.000. Agora, tira o dedo do verde e leia tudo. Esses 3 zeros do verde significa a casa do bilhão. Então, eu tenho 2.500.000. A cada 3 casas, você muda. Então, 2 ponto. As 3 primeiras casas, 1000. Ponto. As 3 segundas casas, milhão. Ponto. As 3 últimas casas, bilhão. Tá? Então, 2,5 bilhões se escreve assim. 2,5. Como depois do 5 lá, só tem 2,5. Não tem mais nada depois do 5, né? Então, eu vou jogar um monte de zero, de modo que complete a casa do bilhão. E como é que eu reduzo esse número imenso, 2.500.000? Como é que eu reduzo? Andando com a vírgula para a esquerda. E onde está a mesma vírgula? Lá depois do zero verde, o último zero verde lá. Então, eu vou voltar com a vírgula até a vírgula ficar entre 2 e 5, tá? Porque se a vírgula sair lá do último zero verde e voltar e ficar entre 2 e 5, eu terei um número compreendido entre 1 e 9. E esse número só tem um número à esquerda da vírgula, que é o número 2. Então, 2.500.000, expresso em notação científica, é 2,5 vezes 10 à nona, tá bom? Por que elevado à nona? Porque eu voltei 9 casas. Por que 2,5? Porque eu tenho 2,5 bilhões. Agora, veja esse terceiro exemplo, como ele é interessante. Agora, eu não tenho apenas 2,5 bilhões, eu tenho um tantinho de dinheiro a mais, né? Eu tenho 2,534 bilhões. Veja que depois do 5 tem o 3 e o 4. Então, na hora de eu escrever isso numericamente e na hora de colocar na potência de 10,
principalmente na hora de colocar na potência de 10. Esse 5, esse 3 e esse 4, eles entram, tá bom? Então, vamos lá. Como se escreve numericamente esse 2,534 bilhões? 2, 5, 3, 4. Então, veja que os 5, 3, 4 já preenchem as 3 primeiras casas do 1000, né? Como eu não tenho mais número para preencher as 3 casinhas azuis, que é do milhão, nem as 3 casinhas verdes, que é do bilhão, aí eu jogo 0. Jogo 0 só para complementar o milhão e o bilhão. Então, eu tenho 2.534 bilhões. Como reduzo isso? Para ficar um número pequeno, mais fácil de trabalhar, a vírgula está lá no final, depois do último zero verde, o último zero da cor verde, e eu vou voltar 9 casas. Volto, 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 e coloco a vírgula entre o 2 e o 5. Mas perceba que o 34 continua. Eu não posso desaparecer com o 34, tá? Então, quando eu reduzir, eu tenho que deixar 2,534,10 elevado à nona. Tá bom? As referências, para quem quiser pesquisar. Obrigada.